Olá, turma, tudo bem com vocês? Tô com muitas saudades, meus amores, de cada um de vocês. E hoje a gente chega para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza, no qual eu espero que vocês assistam o vídeo até o final. Aproveitem para ver a descrição do que está sendo proposto hoje. Aquelas páginas que são colocadas para vocês estarem fazendo a leitura, vocês podem estar acompanhando ao longo do vídeo, que aí pode haver uma fixação melhor pela parte de vocês com relação ao que a gente vai construir hoje quanto ao conhecimento do assunto estudado. Eu espero que vocês gostem e vamos juntos para a aula de ciências. Então, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje, dando sequência, mais uma vez, ao nosso estudo com a aplicação da física, né? Hoje a gente vai estar vendo os tipos de forças, tá certo? Mas antes de mais nada, é bom a gente tentar relembrar o que é força. Então, por definição, força é qualquer agente externo que vai modificar o movimento de um corpo livre ou causar deformação em um corpo fixo. Por exemplo, né, como a gente já sabe, força é a grandeza vetorial que é caracterizada por uma direção, um sentido, um número e uma unidade ao menos. Falar que eu tenho 20 newtons não me serve, não funciona. Eu tenho 20 newtons da esquerda para a direita na posição horizontal, ao contrário da grandeza escalar, que só vai ser dada aí a partir de um número e unidade. Então, a grandeza vetorial, que ela vai dizer um sentido, ao menos uma direção, um valor numérico e a unidade, refere-se ao que a gente chama de força, tá certo? E a gente vai ver o primeiro tipo de força, a gente vai ver dois tipos de forças hoje, e o primeiro é a força de atrito. Então, a força de atrito é um componente horizontal da força de contato que atua sempre que dois corpos entram em choque e a tendência ao movimento. E, nesse caso, se, por exemplo, se eu estou empurrando um bloco, uma caixa para frente, a força de atrito estará se opondo a esse movimento, com uma força para trás. O atrito vai depender da natureza, também da rugosidade da superfície, no caso da superfície, seja ela lisa ou rugosa. Mas antes de mais nada, quando a gente fala em atrito, o atrito, em algumas situações, ele acaba sendo desejado, né, por algumas atividades nossas, no nosso cotidiano, e em outras, não. Mas ela é muito importante, porque é um ponto de contato que pode existir entre os corpos, entre os objetos. E quando a gente fala que o atrito vai depender da natureza da superfície, da rugosidade da superfície, que significa? O que significa é que quanto mais liso a superfície, menor será o atrito. E quanto mais rugoso, áspero, maior será o atrito. E o atrito, ele pode ser classificado em estático ou dinâmico. O estático é aquele que atua quando não há deslizamento de corpos, dos corpos. E aí a gente pode ver na imagem um rapaz empurrando uma caixa com muitos respingos de suor, né? Ou seja, ele está tendo dificuldade de mover. Em muitas situações do nosso cotidiano, a gente tenta mover objetos arrastando ele sobre a superfície. E quando a gente aplica uma força sobre ele, não é suficiente para que esse objeto ele inicie o movimento. Aí, nesses casos, é necessário aumentar a intensidade da força
aplicada sobre o objeto para que assim inicie o movimento. E aí, nessa situação, essa força ela pode ser classificada em força de atrito estático ou força de atrito dinâmico. Então, por exemplo, na situação em que ele está suando, né, colocando bastante força. Então, o garoto está aplicando a força no sentido horizontal, constante, para empurrar essa caixa. Porém, infelizmente, ele não consegue mover. Então, ele vai aumentar a intensidade dessa força. A caixa vai ter a tendência de permanecer no seu estado de repouso. E a força de atrito que mantém a caixa em repouso nessa situação vai ser chamada de força de atrito estático. E a sua intensidade vai possuir um valor máximo. Então, conforme o garoto ele for aumentando a intensidade da sua força, quando ele atingir o valor máximo, a esse valor correspondente do atrito da caixa, é que a caixa vai iniciar o seu movimento, que é o que a gente fala de valor máximo do atrito estático. E o que é a força de atrito dinâmico? Então, é quando a intensidade da força aplicada pelo garoto supera a intensidade máxima da força de atrito estático entre a caixa e a superfície da mesa. Então, a caixa, quando ela iniciar seu movimento, o que não significa que não vai existir aí um atrito. Para casos em que o corpo está em movimento, a força de atrito entre em contato com a superfície, aí vai ser chamado de força de atrito dinâmico. Então, quando existe a movimentação que inicia o movimento, depois de atingir a intensidade máxima da força de atrito estático, ela vai entrar na força de atrito dinâmico, que é quando ela inicia o movimento, né? Que vai haver o deslizamento entre a superfície da mesa, vamos dizer, e a caixa, no exemplo do livro de vocês. Mas no caso daí do menino, vai ser da superfície do chão com a caixa no qual ele está empurrando. E quando a gente fala em força-peso, que é o segundo ponto que eu falei para vocês que a gente está destacando, é comum no nosso dia a dia ouvirmos as pessoas falarem: meu peso é 90 quilos, é 50 quilos, é 80 quilos. Mas do ponto de vista da física, essa frase ela está errada. Nós não podemos confundir peso com massa. Então, vamos entender o que é a força-peso. O peso do corpo equivale à força necessária para impedir que o corpo caia livremente. Ou seja, para segurar um objeto, eu preciso fazer uma força impedindo que esse objeto caia livremente. Então, essa força que eu faço para impedir a queda do objeto equivale à força peso do objeto, que, por exemplo, é a força que você está aplicando para manter o objeto suspenso. Segurar o objeto é impedir que ele caia livremente. O peso equivale à força de atração gravitacional que existe entre os corpos e a Terra, por exemplo. Que, por exemplo, o peso de uma pessoa ou de um objeto aqui na Terra vai ser diferente do peso da pessoa na Lua, Júpiter, em Marte, porque a gravidade varia. A gravidade da Terra é uma, da Lua é outra, de Júpiter é uma, assim como de Marte é outra. Todos os objetos que estão sobre a superfície da Terra, ela sofre a ação da força gravitacional da Terra, assim como os objetos que estiverem na superfície da Lua vai sofrer a ação da força gravitacional que vai existir da Lua sobre esses objetos. O peso, ele sempre aponta para a vertical e para baixo, no mesmo sentido e direção que a força gravitacional, como mostrado aí na imagem das maçãs caindo no sentido, né, vertical para baixo, em sentido ao solo, ao chão.
E a questão, aí como eu falei para vocês, da questão do peso, né? Por exemplo, uma pessoa na Terra, ela pode ter 50 quilogramas. Isso não significa 50 quilos referente a peso, mas sim a quantidade de matéria que existe no seu corpo. Então, quando a gente vai calcular o peso, a gente tem que fazer uma operação matemática, usar uma fórmula, no qual a gente vai multiplicar pela gravidade a aceleração daquele astro que os objetos estão sobre ele. Por exemplo, aqui na Terra, o peso de uma pessoa vai ser diferente do peso dela na Lua. A quantidade de massa dela vai ser a mesma. 50 quilos aqui na Terra, 50 quilos na Lua. O que vai variar é o peso, porque a gravidade é diferente. Então, para a gente aí tá fazendo o cálculo, né? Para descobrir, para calcular o peso, a gente utiliza essa fórmula, que é P de peso igual a massa vezes a gravidade, a aceleração da gravidade. Então, o peso é o resultado do produto da massa do objeto vezes o valor da aceleração da gravidade. Então, o peso é uma força e massa é a quantidade de matéria que constitui um corpo. Isso que diferencia, né? Para a gente que estuda física, que entende sobre física, peso é diferente de massa. Lembre-se disso. Então, o que vai variar aí vai fazer que há uma variação no valor, vai ser relacionado à força do peso da gravidade, né? Peso e a força da gravidade vão estar sendo postas de forma igual comparado à massa. A massa vai ser, aqui, como eu dei exemplo para vocês, na Terra e na Lua, a massa, que é a quantidade de matéria que vai ter em um corpo, vai ser igual e ela vai variar de acordo com o peso, que é a força, executada sobre os objetos, seja na Terra ou na Lua. Sim, voltando aqui, essa fórmula ela pode ser aplicada em várias questões, tanto para sabermos o peso, tanto para sabermos a massa e a gravidade. Então, em algumas questões de exercícios, a gente pode ter as informações, a gente tem que saber interpretar o que a questão está pedindo para poder usar essa fórmula, que em algumas situações pode já estar dando a gravidade e pedindo para você saber o peso, como, por exemplo, pode também estar dando peso e a massa, querendo que você descubra qual é a gravidade, tá certo? Então, essa foi a nossa aula, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço por vocês terem chegado até aqui, meu muito obrigada. E eu envio para vocês meu abraço virtual, carregado de muito amor e muita saudade de cada um de vocês. Então, em caso de dúvidas, vocês podem me procurar, que eu estou disponível para esclarecer, assim como também curiosidades, sugestões, enfim. Façam um exercício sugerido e assim que terminar, pode me enviar, tá bom? Se cuide e fique com Deus.